Olá. No mês em que a Lei Maria da Penha completa 12 anos, os números da violência contra a mulher só aumentam. Mais de 600 casos de violência doméstica são registrados por dia. Toda semana, pelo menos 20 brasileiras são mortas vítimas de feminicídio. A importunação sexual, que é um outro tipo de violência de que as mulheres são vítimas, pode se tornar crime após a sanção presidencial de um projeto aprovado pelo Senado. Angelina, Letícia, Roberta e Verônica. Todas já foram vítimas de importunação sexual no transporte público. Estava muito cheio o vagão, né? Eu estava em pé, segurada, né, naquele corrimão, e algo passou a me incomodar, só que estava tão cheio, eu nem percebi. Eu pensei que era uma bolsa o tempo todo tocando em mim, né? Mas não era uma bolsa, era um homem. O ônibus não estava nem lotado. Novamente ele passou em mim, aí eu comecei a ficar irritada porque eu falo pelo menos 2 vezes. E na terceira vez eu simplesmente falei, você sai, eu comecei a gritar dentro do ônibus, aí o ônibus parou e pediu para ele sair, mas é constrangedor, né? E o cara chegou por trás e ficou, tipo, se roçando em mim mesmo. Daí eu fiquei muito desesperada e eu fiquei com medo, né? Porque ele era, na verdade, ele era um policial. É uma sensação horrível. Você fica nervosa, você não sabe como agir, você se sente inseguro e indefesa. Projeto aprovado pelo Congresso Nacional prevê até 5 anos de prisão para quem importunar mulheres em transportes coletivos. Também torna crime a divulgação de cenas de estupro e de imagens íntimas de uma pessoa sem consentimento dela, a chamada vingança pornográfica. E ainda aumenta a punição para outros crimes contra a dignidade sexual. Uma ótima ideia, porque agora isso vai ser, ou seja, vai ter uma punição. Algo vai poder ser feito. Importunação sexual, estupro, violência doméstica, assassinato. Apesar de legislações como a Lei Maria da Penha, que completou 12 anos, os números mostram que as agressões contra mulheres não param de crescer. No ano passado, cerca de 220 mil mulheres sofreram violência doméstica no Brasil. São mais de 600 casos por dia. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra também que outras 60 mil mulheres foram estupradas no ano passado, um aumento de 8,4% em relação a 2016. E 4.539 foram assassinadas em 2017, um número 6,1% maior que no ano anterior. Para a representante do Fórum, além de alterar a legislação, é preciso uma mudança cultural. Se você ousa discutir quais são os papéis da mulher e do homem na sociedade ou questões relacionadas à temática LGBT, você já abre uma grande resistência. Então, assim, todo mundo aceita discutir violência contra a mulher, quando você fala dos casos extremos. Mas todas aquelas outras violências e todas aquelas desigualdades sociais que permitiram esse caso extremo, o debate já não é tão fácil. Num seminário em Brasília para debater os desafios da igualdade de gênero no país, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, lembrou os casos recentes de violência contra as mulheres. Acordamos a cada dia com notícias as mais gravosas, injuriosas e bárbaras mesmo, no sentido da barbárie, que é de violências contra a mulher. Se somos, no caso brasileiro, maioria da população, é estranho que não sejamos nós respeitadas naquilo que há de mais central no direito, nesse Estado democrático de direito que é o Brasil, que é o respeito à dignidade humana. As cúpulas do Congresso Nacional ficarão iluminadas na cor laranja até o dia 31 de agosto para celebrar o mês de conscientização da esclerose múltipla. O objetivo é dar visibilidade à doença, que afeta 40 mil pessoas só no Brasil. Aos 34 anos, a jornalista Thaís Eglinski começou a perceber algumas alterações incomuns no seu corpo. Algo não estava normal. Eu comecei a sentir uma dormência nesse braço
mas não associei com nada que pudesse nunca pensar numa doença neurológica, né? Fiquei sentindo isso durante um tempo, passou, e aí, uns 2 meses depois, aí sim, eu acordei um dia e não conseguia falar direito. Eu falava e as palavras não saíam, né? Aí sim, preocupei, fui para uma emergência, fiz uns exames e praticamente saí de lá com o diagnóstico de esclerose múltipla. A Thaís faz parte das estatísticas. De acordo com a ABEM, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, esse é o tipo de doença neurológica que mais afeta jovens e adultos, principalmente as mulheres entre 20 e 40 anos de idade. Tem diferenças hormonais nas doenças autoimunes, não é? Então, as doenças autoimunes são majoritariamente, a incidência maior é na mulher, talvez por influência dos estrógenos que facilitam a ocorrência do problema. O especialista explica que os sintomas da doença podem ser muitos, entre eles fadiga intensa, depressão, alta sensibilidade nas mãos e nos pés, perda de equilíbrio e do controle urinário. O sistema imunológico do próprio paciente, que é o sistema que nos defende contra infecções, passa a agredir o cérebro e a medula e formar lesões dentro do cérebro e da medula. Os sintomas que são produzidos derivam dessas lesões. O Agosto Laranja é uma iniciativa da organização sem fins lucrativos Amigos Múltiplos pela Esclerose. A ação existe desde 2016 e serve para divulgar informações que ajudem a população a identificar a doença e buscar diagnóstico precoce, se for o caso. O paciente, às vezes, ele não é orientado no momento que ele procura um serviço como, por exemplo, um pronto atendimento ou um posto de saúde. Até ele chegar ao especialista, ele levou muitos meses. A campanha também é importante para evitar a falta dos remédios. Hoje, os medicamentos para tratamento de esclerose múltipla são fornecidos pelo Ministério da Saúde. Nós tivemos o Fingolimod esse ano, que é um dos medicamentos, é um comprimido, que faltou muito. Ainda não está completamente resolvido o abastecimento. Os pacientes ainda enfrentam preconceito. Eu sei de pessoas que, inclusive, nem querem falar que tem esclerose porque acham que a pessoa vai querer mandar embora, isso aí vai ficar... Ou então isso é mole, não dá conta, né? Nós temos condições de fazer o diagnóstico da doença e nós dispomos hoje de tratamentos que mudam a evolução natural da doença. Um projeto de lei do Senado permite a transferência de passagem aérea a terceiros sem custo quando a pessoa que comprou não puder viajar. A matéria está em comissão especial que analisa a atualização do Código Brasileiro de Aeronáutica. O brasileiro tem viajado cada vez mais de avião. O transporte aéreo é mais rápido, seguro, mas também tem suas desvantagens. Uma delas é quando acontece algum imprevisto e a pessoa não pode viajar mais. Cláudia conta que uma vez comprou uma passagem para o filho. Houve um imprevisto, não pôde ir, aí a passagem ficou, aí para ele ir eu tive que pagar algo mais. E Cláudia não é a única. Já perdi. Fui penalizado e recuperei muito pouco do valor que eu paguei. Corre 1000 imprevistos, aí você perde a passagem. Então eu já perdi vários. Esta advogada explica que, atualmente, o consumidor que desiste da viagem pode cancelar o voo e pedir o reembolso ou deixar o bilhete em aberto para usar depois. Mas em ambos os casos, existe um custo alto. Quando não conseguia remarcar essa passagem, por exemplo, sair 100% no prejuízo porque eu perdia a passagem, né? Ou quando ia remarcar, a taxa de remarcação era tão mais alta do que o próprio preço pago pela passagem. Um projeto do Senado possibilita a transferência do bilhete aéreo para outras pessoas, desde que ela seja requisitada com pelo menos 48 horas de antecedência do embarque. Cada consumidor vai poder fazer essa mudança até 6 vezes por ano. Uma medida bem prática, bem interessante, né? Atende o interesse do consumidor. Eu acho justo, eu acho que seria o certo. Acho que não teria problema nisso. A Agência Nacional de Aviação Civil enviou nota por e-mail dizendo que a passagem aérea é pessoal e intransferível por questões comerciais e de segurança. Já a Associação Brasileira de Empresas Aéreas disse que a natureza pessoal e intransferível do bilhete é um padrão global da aviação comercial.
Para a ABAR, a medida serve de proteção para os próprios viajantes. Jainara acredita que a mudança é um avanço e não vai gerar um mercado paralelo de venda de bilhetes aéreos. Eu acho que o projeto, da forma como está redigido, alcança o direito do consumidor e também restringe esta questão específica da compra e venda de passagem, dando uma garantia também para as empresas. A partir do momento que você compra um produto, o crédito que ele gera ou qualquer bônus é seu, você faz o que quiser. O sistema político deve representar a diversidade da população. Mas não só aqui no Brasil, como em vários países do mundo, há uma perda de representatividade dos grandes partidos. Essa é a opinião do cientista político e professor da Universidade de Brasília, Pablo Holmes. Para ele, esse é o principal motivo da insatisfação do eleitor com a política. Pablo Holmes conversou com a jornalista Tânia Horman. Vamos conversar um pouquinho sobre uma análise desse momento contemporâneo que o mundo passa de fragmentações, né, da sociedade. Eu acho que a gente está vivendo um período turbulento para a democracia, não só no Brasil, mas em todo o mundo, não é? A gente viu eleições ano passado na Europa, há 2 anos nos Estados Unidos, todas elas muito surpreendentes e que estão causando perplexidade em diversas pessoas. E isso me parece que é uma crise do próprio sistema democrático, que tem a ver com um processo de pluralização, aumento da diversidade social, que é um processo estrutural. A própria modernidade, a própria sociedade contemporânea produz uma diversidade de formas de vida e o sistema político não consegue, talvez, mais refletir da mesma forma que fazia até a década de 70, 80, no século passado, essa diversidade, né? Você teve um século XX marcado por uma oposição entre direita e esquerda na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, em parte ditaduras, em grande medida, mas isso conseguia dar conta da representação popular. O que aconteceu da década de 70 para cá é que houve um aumento da diversidade, houve novas demandas, né? A entrada da mulher no mercado de trabalho, a questão ambiental, a questão migratória na Europa, novas formas de organização da vida, várias coisas aconteceram e novas demandas surgiram e essas demandas estão tendo dificuldade de encontrar representação no sistema político. E isso cria uma dificuldade de produzir maiorias, porque você fragmenta o sistema político e esse sistema político tem dificuldade, porque ele é baseado na noção de que as maiorias podem decidir, mas quando você tem uma fragmentação muito maior, você tem dificuldade de produzir maiorias. Você tem visto problemas para construir maiorias no mundo todo, não é só no Brasil. Você tem problema na Alemanha, na França, né? Você tem uma dificuldade de produzir grandes maiorias e isso gera uma insatisfação do eleitor, porque a política tem dificuldade de decidir, né? E essa dificuldade de decidir gera ansiedade, gera insatisfação de amplos setores, porque você não tem grandes consensos. Você tem uma perda de representatividade dos grandes partidos e esse é um fenômeno que eu acredito que seja um fenômeno global, não é um fenômeno que a gente vê apenas no Brasil. Agora, no Brasil, toma outros contornos a questão da representatividade, da fragmentação dos partidos políticos, das ideias, dos grupos, né? O Brasil, eu diria que ele vive uma crise duplicada, digamos assim, o quadrado da crise, porque a gente tem o mesmo problema que está acontecendo no mundo inteiro, o que é fortificado pelas mídias sociais, novas mídias que criam, aumentam a fragmentação, né? Não acredito muito em polarização, acredito que muito mais o que está acontecendo é uma fragmentação, uma pluralização do sistema político. E aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade maior, que é que historicamente nosso sistema político foi extremamente pouco representativo, né? Nós temos uma democracia muito jovem, ela tem apenas 30 anos, isso é muito jovem, e anteriormente nós temos um país marcado por ampla exclusão social e política, o que dificulta o acesso da população às decisões públicas e dá muito poder para muito pouca gente, né? Você tem um Congresso que melhorou muito, né, nas últimas décadas, mas ele continua sendo pouco representativo da população. É um Congresso majoritariamente masculino, um Congresso majoritariamente de pessoas ricas, empresários. A população não é a maioria de empresários, a população quer salário, quer saúde, quer educação. E você tem no Congresso grande parte dos representantes que não
tem nenhum interesse como esse, tem interesses outros. E isso cria, além da crise da diversidade política, da diversidade social, a gente tem um gap ainda maior no Brasil, que é pouca representatividade. E isso leva a gente a ter uma crise de legitimação, né? Uma crise de representatividade muito forte, que leva a esse sentimento que a gente está vendo, né? Um sentimento de aversão à política, de insatisfação generalizada com o sistema político, com o sistema partidário, descrença, e isso, é claro, é muito perigoso para a democracia. Nas últimas eleições presidenciais, a gente viu um número significativo de eleitores que ou não votaram, votaram em branco, anularam o voto, não compareceram às urnas, né? O senhor acha que essa ausência do eleitor dificulta resolver a questão da fragmentação, da representatividade? Qual é a expectativa do senhor em relação à renovação, né, para essas eleições aqui no Congresso Nacional? Veja bem, em grande medida, a abstenção e a ausência, né, resulta da própria insatisfação com o sistema político. Mas aí você tem um paradoxo, né, que é a única solução para esse problema é o incremento da participação, é a melhoria da qualidade da democracia, mas, ao mesmo tempo, a insatisfação é tão grande que você afasta as pessoas da política, afasta as pessoas das eleições, e isso dificulta a resolução do problema. É um paradoxo que várias democracias vivem. E a nossa vive ainda mais porque, como eu falei, nós temos essa dupla crise da democracia. Mas, e eu não sei se a gente vai ter uma solução fácil para esse problema, porque não há solução fácil para esse problema. Não há um eleitorado que vai melhorar de uma hora para outra, porque o próprio eleitorado resulta de políticas públicas, né, a melhoria da qualidade da educação, a melhoria da qualidade da participação, dos instrumentos de participação política, e isso é um processo longo. Eu não acredito em solução fácil para esse problema no curto prazo, mas eu também sou um pouco otimista em relação ao que o país já foi. Se você observa as eleições presidenciais no Brasil, desde que elas começaram a acontecer ainda no século XIX, a gente vê o incremento seguido da participação popular na decisão política mais importante, que é a escolha do presidente. E essa participação tem crescido. E eu acredito que esse aumento do senso crítico tem um lado negativo, que é uma crise de representatividade, mas também tem um lado positivo. E esse lado positivo seria o fato de que as pessoas passam também a exigir mais dos políticos, a exigir mais do parlamento. Eu não acredito em renovação, sim, pura e simples, porque o sistema político ele cria suas próprias formas de reprodução dos seus interesses, dos atores políticos. Mas eu acredito que, aos poucos, com o aumento do senso crítico, a gente pode ter melhorias, mas isso não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Na verdade, no Brasil, a gente tem a questão da fragmentação intensificada pela questão da representatividade. O senhor disse que a questão da fragmentação é uma coisa global, é uma questão contemporânea do mundo. As soluções para conviver com essa fragmentação são diversas de país para país. O problema é comum, mas as soluções são diferenciadas? Eu acho que há soluções diversas, sim, para conviver com a diversidade, mas a solução mais compatível com a democracia é a tolerância. A gente vai ter que conseguir construir consensos, onde o consenso é cada vez mais difícil. É claro que isso gera muita dificuldade para os atores políticos. Às vezes, as pessoas recorrem a radicalismos porque acreditam que os valores estão se perdendo, porque há muita diversidade. Mas eu não acredito que há caminho fora da democracia. A gente vai ter que observar como a democracia vai reagir a isso. Esse é um problema mundial, como eu falei. No caso brasileiro, a gente tem, junto a isso, uma fragmentação que é muito mais instrumental, digamos assim, que é muito mais de respeito aos interesses de uma classe política, em grande medida oligárquica, pouco representativa, que construiu uma fragmentação para poder trocar benefícios com o executivo. Essa relação executivo-legislativo no Brasil ela é bem problemática, sempre foi, e me parece que está sendo ainda mais complicada, mais difícil nos últimos 10 anos. E não me parece que vai melhorar no curto prazo. É muito difícil para um cientista dizer como essas coisas vão acontecer. Muito mais, o que eu consigo dizer é que isso é problemático. Isso cria uma crise de legitimação, isso cria uma dificuldade
para a governabilidade, mas a gente tem que ver como é que a gente vai sair dessa armadilha. Na minha opinião, a melhor forma é sempre por dentro da democracia, por dentro da Constituição, tentando construir consensos e esperando que a democracia mesma consiga dar conta dessas dificuldades, né? No caso brasileiro, são ainda maiores. Nós que somos presidencialistas, né, um país presidencialista, a gente chega nessas eleições e as atenções se voltam mesmo para esses candidatos que disputam o cargo de presidente da República. E às vezes dá a sensação de que o eleitor esquece como a composição do Congresso vai interferir na capacidade de ação desse chefe de Estado, chefe da nação, né? Qual é a expectativa? Até que ponto quem foi eleito para o cargo de presidente vai ter condições e autonomia? Como é que vai enfrentar essa relação com o Congresso? Né? A gente está vendo uma grande... Desde 2013, 2014, a gente tem visto uma dificuldade crescente, que isso se aprofundou em 2015, a partir de 2015, uma dificuldade crescente da presidência da República lidar com o Congresso Nacional e construir maiorias. Isso tem sido muito custoso, sempre foi muito custoso. Isso é normal, não é uma coisa só do Brasil, né? Nos Estados Unidos também é custoso para o presidente construir maiorias, mesmo sendo um sistema bipartidarista. As experiências de grandes mudanças bruscas, revolucionárias, bem-sucedidas, são muito poucas na história da humanidade. Instituições que produzem prosperidade, riqueza, são instituições que funcionam bem a partir de consensos, a partir da participação de muita gente. No caso brasileiro, o que a gente precisa é aprofundar essa participação. A gente precisa fazer com que a população participe mais. Eu acho que o senso crítico da população está aumentando, mas isso é um processo que demora, isso é um processo de longo prazo. Isso não vai se resolver com uma canetada, com alguém que fala alto, que diz que vai brigar, que vai matar, que vai prender, que vai arrebentar o Congresso. Não vai, porque os interesses são muito poderosos. É preciso, dentro das instituições, produzir mecanismos de consenso que alterem aos poucos. A gente tem que, aquela velha imagem, né? Mudar o pneu do carro, o carro andando. Se você parar o carro, você pode perder muito tempo, né? A gente não pode dar mais se dar o luxo de passar por retrocessos institucionais. Eu acredito que a gente tem uma democracia que tem seus problemas, mas as experiências ditatoriais são muito ruins no mundo todo. Então, e essa memória o país tem, né? E essa memória o país tem. Então, eu acredito que a gente não vai ter solução fácil para esse problema, não é? A gente vai continuar por um bom tempo ainda, com um problema de representatividade. A gente vai ter, provavelmente, quem quer que ganhe as eleições e se torne presidente, vai enfrentar um Congresso fragmentado, com grandes dificuldades de construir maioria, mas, dentro disso, o que eu espero é que a cidadania mais crítica se torne mais crítica e consiga, digamos assim, pressionar, transformar por mudanças que, no longo prazo, possam transformar essa realidade. Mas eu não acredito em soluções fáceis. A ansiedade ela é ambígua aí, não é? A gente está todos nós muito ansiosos por respostas. A ansiedade é boa porque ela aumenta o senso crítico, mas ao mesmo tempo ela pode levar a gente a procurar soluções fáceis e perigosas. Eu acredito que o melhor seja que a gente entre nesse processo eleitoral com muita vontade de debater o país, observar quais são as melhores soluções, os candidatos que estão oferecendo soluções, que discutem programa, que discutem o que é melhor fazer com a educação, com a saúde, com a previdência, com a economia, e não a gente achar que vai ver soluções mágicas, porque isso não vai haver. Pelo que eu entendi, o que seria melhor para a solução, ou uma busca de solução da representatividade, seria um papel mais atuante do cidadão entre uma eleição e outra. Ou seja, quando ele acabou o papel dele de escolha, ele teria que estar mais próximo. Vai ser através de novos instrumentos? Eu acho que esse é um desafio, como o cidadão se dá voz, né? Eu acho que a gente já está vendo isso acontecer de formas diversas, né? As mídias sociais, o próprio Senado, o próprio Congresso tem
tenta entrar nesse debate, cada vez mais observar a opinião pública. Eu acho que a própria imprensa tem um papel fundamental, mas eu acho que o mais importante é o aumento do senso crítico da população. As eleições não são suficientes para resolver a democracia. Né? A democracia, ela faz parte, ela engloba as eleições e o processo, como você falou bem, entre as eleições. E esse processo entre as eleições inclui a cobrança, o protesto, a discussão pública nos jornais, nas redes sociais. Isso tudo a gente já está vendo acontecer. O que eu acho é que, claro, a gente tem uma democracia jovem, uma democracia que ela tem um problema de representatividade histórico, é uma sociedade excludente, uma sociedade que nunca conseguiu dar conta de incluir a população no processo político. E isso, em tão pouco tempo, não se resolve. Mas eu tenho esperança de que, com o aprendizado democrático, pode levar a gente a cobrar mais, a observar, a refletir sobre os problemas sociais, a discutir quais são as soluções e, no longo prazo, dentro da democracia, encontrar as melhores respostas. A democracia está em crise, mas a solução para essa crise, espero eu e acredito eu que tem que se dar e deve se dar dentro da própria democracia. Professor, muito grata pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado, Tânia. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.